manifestar a nossa alegria pela presença entre nós, novamente, do nosso grande presidente Pietro Novelino, e, em seguida, passar a aprovação da ata que foi enviada a todos os acadêmicos. Se alguém tiver correção, sugestão ou qualquer comentário sobre a ata, por favor, que se manifestem. Embaixo. Eu queria... Manassés, precisa desligar o seu microfone, que está ligado. Você quer que eu desligue? Nós estamos na sessão da academia, portanto, agora desligue, por favor. Tá certo, tá bom. Até já. Se algum acadêmico tiver algum comentário, por favor, me ajude, não estou vendo ninguém. Então, a ata está aprovada. E eu queria comunicar a todos os acadêmicos que nós já começamos, então, a divulgação e a preparação da sessão comemorativa ao aniversário da Academia Nacional de Medicina, que vai contar com algumas novidades interessantes. E nós, conforme realizamos no ano passado, vamos fazer uma sessão sem a necessidade de smoking, para que ela possa ser atendida e assistida por mais gente, uma vez que vários não estão em suas casas. Mas será, como ano passado, eu acredito, uma sessão bastante importante, onde nós também iremos divulgar as premiações deste ano da Academia Nacional de Medicina. Nós temos um número bem maior de candidatos aos prêmios, proporcionalmente aos oferecidos, mostrando o sucesso, então, dessa atividade junto à comunidade médica e científica brasileira, neste que é o prêmio mais antigo e mais importante de toda a nossa medicina. Também, antes de passar às comunicações da secretaria e dar a palavra aos acadêmicos, eu queria comentar um assunto que apareceu essa semana e que levou ao contato da Federação Internacional de Geriatria conosco, no sentido que a Academia Nacional de Medicina se manifeste sobre uma aprovação por órgão relacionado à Organização Mundial da Saúde, com uma mudança nos diagnósticos internacionais de doenças, considerando, então, a partir de agora, que a velhice é sinônimo de doença. Então, a velhice passa a ser um diagnóstico de doença. Isso foi considerado por vários especialistas no mundo inteiro como um grande passo atrás nessa classificação, porque não apenas coloca como doentes, então, todas as pessoas que têm 65 ou mesmo 60 anos, uma vez que tem várias classificações, mas dificulta a informação detalhada da causa de morte das pessoas e vai, com toda certeza, não melhorar a precisão epidemiológica e o esclarecimento dos óbitos. Quer dizer, considerar que o indivíduo faleceu apenas de doença relacionada à velhice é um atraso. Então, várias entidades entraram em contato conosco, foi inclusive assunto de uma reportagem, eu creio que no jornal o Globo de ontem, e eu achei que era importante trazer isso aqui para conhecimento de todos os acadêmicos. Estabelecida então essa informação, dada essa informação, eu queria passar a palavra ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão para fazer as comunicações relacionadas à secretaria. Muito obrigado. Acadêmico Carlos Eduardo Brandão, por favor. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Dopor, caríssimo presidente Pietro Novelino, muito bom tê-lo de volta às nossas atividades. Eu vou aqui compartilhar a tela só para que a gente possa mostrar
alguns informes da academia. A Academia Nacional de Medicina, nesses últimos 10 dias, né, tivemos aí a semana passada com o feriado de Corpus Christi, nós realizamos no dia 8, há 2 dias atrás, a sessão da saudade em memória do acadêmico querido saudoso professor José Rodrigues Cora, que foi saudado e reverenciado pelos acadêmicos José Carlos do Valle, Cláudio Tadeu e Celso Ferreira Ramos. Foi uma solenidade que contou com a presença, inclusive, das filhas, do filho e da acadêmica Leia Cora. Nós tivemos hoje, então, essa programação da tarde e noite sobre imagem em oncologia, que ainda terá um segundo braço, uma segunda perna, agora, depois das 18h30. Lembrar a todos do curso de emergências clínicas. O curso de emergências clínicas da Academia Nacional de Medicina entrou já no seu módulo de pediatria, sobre a coordenação do acadêmico Aderbal Sabrat. E no próximo dia 13 de junho, nós teremos 3 palestras sobre insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal aguda e hepatites fulminantes. Todas serão ministradas pelos professores doutora Selma Cia, da Universidade Federal Fluminense, doutor Arnaldo, da UFRJ, doutora Luciana Silva, da Universidade Federal da Bahia. Algumas atividades dos excelentíssimos acadêmicos. O presidente Rubens Belfort participará do dia 15 a 17 de junho do 2º Congresso de Saúde Coletiva, representando a Academia Nacional de Medicina e abordando o tema da Covid-19, empenho, resultados, frustrações e perspectivas. O professor e acadêmico Paulo Buis publicou recentemente no British Medical Journal Global Health um artigo sobre a questão da saúde global em tempos de pandemia. Ele teve ontem um simpósio também fazendo parte dos seminários avançados em saúde global e diplomacia da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Chamaram a atenção do lançamento do livro de insuficiência exócrina do pâncreas, escrito pelo acadêmico José Galvão Alves, por vários outros colaboradores, inclusive com a coordenação e o apoio da Federação Brasileira de Gastroenterologia. O acadêmico Antônio Egídio Nardi recentemente apresentou nos Talentos da Medicina, na Academia Nacional de Medicina, esse material sobre depressão. E o acadêmico Antônio Egídio Nardi também representou a Academia Nacional de Medicina na missa de 7º dia do professor Miguel Chalub, professor de psiquiatria da UERJ e da UFRJ. O professor Maurício Pereira convida todos para amanhã, dia 11 de junho, às 17 horas, haverá a Semana de Biologia da Universidade do Rio de Janeiro, da Unirio, a 14ª Semana de Biologia, que vai abordar o destino das espécies, o valor da ciência em meio ao caos, e ele vai ministrar um curso sobre revisão sistemática e meta-análise nas pesquisas científicas. O acadêmico Maurício Magalhães Costa convida a todos para o próximo dia 17 de junho de 2021, quando haverá, então, a posse, a solene de inauguração da academia e ato de posse dos acadêmicos, sendo que o acadêmico Maurício Magalhães ocupará a cadeira de número 14, cujo patrono é o professor e ex-acadêmico Jorge Marcilac Mota. 2 últimos recados. A Academia Nacional de Medicina vai organizar, a partir do dia 8 de julho até o final do ano, até 25 de novembro, os seminários da Academia Nacional de Medicina. Esses seminários da Academia Nacional de Medicina têm como objetivo um estudo mais aprofundado de tópicos relevantes à pesquisa biomédica, incluindo a ciência biológica básica e médica e sua potencial aplicação
no campo da medicina interna. Esses seminários terão uma carga horária de 52 horas, com aulas de sempre de 18 às 20 horas, e essa programação estará disponível no site da academia, com as inscrições sendo realizadas no próximo dia 14 de maio, no dia 14 de maio até o dia 1º de julho do corrente ano. Como o professor Rubens Belfort já chamou a atenção, nós tivemos 52 trabalhos inscritos para concorrer aos 5 prêmios da Academia Nacional de Medicina, e os resultados finais serão anunciados no dia 30 de junho, por ocasião da solenidade de aniversário da Academia Nacional de Medicina. Eram essas, então, senhor presidente, os relatos da Secretaria-Geral da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, acadêmico Brandão. Eu passo a palavra, então, aos acadêmicos, e, em especial, ao presidente Pietro Novellino, que, como já foi comentado por nós todos, está, para a alegria geral aqui presente, capitaneando a nave. Presidente Pietro Novellino, la nave va. La nave va. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort Júnior, senhor secretário Carlos Eduardo Brandão, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados. Senhor presidente, com a sua, Vossa Excelência, a benevolência de Vossa Excelência, eu tomo a liberdade de citar uma visão de Richard, que diz que a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. Eu não pude estar presente como Vossa Excelência, com a sua fidalguia, anunciou na homenagem ao nosso querido José Rodrigues Cora. Mas eu não posso deixar, senhor presidente, de assinalar o quanto, para mim, isso me toca o coração, porque o acadêmico Cora foi meu colega de turma, né? Ele e a Léa Cora. E já deve ter sido dito por outros acadêmicos que a Léa Cora foi a primeira mulher a ingressar como titular na Academia Nacional de Medicina. Então, senhor presidente, eu não estava presente, mas, como católico, eu fiz todas as orações em homenagem ao nosso querido e eminente José Rodrigues Cora. Muito obrigado pela concessão, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Pietro Novellino. Acadêmico Otávio Vaz, por favor. Senhor presidente Rubens Belfort, confrades e amigos, convidados, eu queria me manifestar em relação a essa situação séria que foi apresentada pelo nosso presidente em relação a considerar o idoso como uma doença. Lembrando que hoje o Colégio Americano, e eu tenho falado muito nisso, tem uma preocupação grande com o que ele rotula de frail patient, que talvez, traduzindo, seria um doente de maior risco, mas frail patient não é só um indivíduo idoso, você tem pessoas com 50 anos que apresentam um risco, têm doenças, têm comorbidades muito sérias, muito maiores do que um indivíduo de 70, às vezes 80 anos. O Colégio Americano considera que acima de 75 anos, todos nós temos um risco maior para a operação, mas não quer dizer que a gente esteja doente. Nós vamos considerar o idoso doente em 2050, quando a idade média do brasileiro será de 85 anos, o mundo inteiro, e certamente no mundo maior do que isso, o mundo inteiro será povoado por doentes. Então, eu acho que a academia deve realmente, se ela for solicitada, a se manifestar nesse sentido, e isso enfatizando que a velhice não é uma doença. A pessoa pode até apresentar alguma doença, mas isso não quer dizer
que ela seja uma pessoa doente porque ultrapassou 65 anos. Acho isso um retrocesso, um descalabro, essa colocação. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Acadêmico Zé Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos colegas, confrades e confrades, visitantes. Corroborando as palavras do acadêmico Otávio Vaz, isso que a OMS fez foi absolutamente um absurdo. Existem dois conceitos, velhice e o idoso. Idoso é uma pessoa que tem idade, mas está apto a desincumbir de tarefas odiernas. Por exemplo, eu tenho 81 anos, eu não sou velho, eu pratico musculação, estou escrevendo 2 livros, estou ativo intelectualmente, atendo clientes no meu consultório. Então, sou doente? Isso é um conceito idoso. Além do mais, a subjetividade disso. O que é um velho? Velho, tudo bem, aquele que não está mais produzindo nada. Mas qual é a idade do velho? Ele pode ser velho com 60, pode ser com 80 ou apenas 90 anos. Esse conceito é um absurdo. Concordo em gênero, número e grau com o acadêmico Otávio Vaz. E, senhor, excelência presidente, nós temos que nos manifestar quanto é esse absurdo, uma coisa abstrata, subjetiva, que não traz nenhum benefício à humanidade. Ao contrário, está na contramão. Hoje, cada vez se vive mais, homens de 90 anos de idade ainda estão ativos, e que é isso, velhice, doença? Mas em que ano é esse negócio? Quais são os critérios? É um absurdo, excelência. É esse meu protesto que eu gostaria de deixar consignado nessa reunião. Obrigado. Acadêmico Walterzinho. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort, presidente Pietro Novelino, ilustres acadêmicos, acadêmicas, convidados. São 2 coisas que eu gostaria de falar. Uma é para colocar essa maravilhosa sessão em perspectiva de evolução no tempo, da tecnologia. Em 68, foi fundada no Vale do Silício uma companhia cujo nome grande é Integrated Electronics, que é a maior fabricante de microchips do mundo, talvez a segunda no momento, mas isso foi em 68, né? E no dia de hoje, a Apple despachava a primeira remessa de computadores portáteis Apple II. Então, vejam que de 77 para cá, se a gente pensar no Apple II, com o que vimos essa tarde em termos de processamento de imagem, é um pulo gigantesco, né? É chegar a Marte, digamos assim. Enfim, a evolução é muito rápida em termos de tecnologia. Então, eu queria só assinalar a data de hoje como a liberação dos primeiros Apple II portáteis, né, pequenininhos. A segunda coisa que eu queria fazer, por favor, era doar para a Biblioteca da Academia esse livro aqui, chamado As Leis da Medicina, cujo subtítulo é Anotações Cotidianas sobre uma Ciência Incerta. Ele é escrito por um indiano chamado Siddhartha Mukherjee e foi o tema de um TED Talk. Então, aqui, ó, tem a marca do TED. Quem quiser pode assistir a conferência completa na lista dos TEDs. Mas esse livro, então, fala sobre isso que eu falei, né? Leis da medicina e tal. E certamente, se o nosso querido Ricardo Cus aqui estivesse, ele já estaria me telefonando para pegar o livro, porque ele era um amante dos TEDs. Bom, muito obrigado, então, a todos. Era isso que eu tinha a falar. Obrigado, acadêmico Walterzinho. Eu creio que não há mais acadêmico pedindo a palavra. Eu queria dar mais uma outra informação, então, que me foi perguntado. Parece que o representante brasileiro também votou nessa sessão da Organização Mundial de Saúde. Agora, não sei quem votou, se votou a favor ou contra, mas acho que é uma coisa menor, porque está votado e realmente é mais ou menos como considerar também que vai ter um outro código internacional de doença onde vai estar escrito infância, né? Então, o indivíduo é criança ou velho. Então, como eu acho que não houve nenhuma manifestação contrária, nós vamos elaborar um documento que vamos encaminhar para
não sei para quem, mas vamos encaminhar adequadamente. Eu estou aberto a sugestões, manifestando a posição da Academia Nacional de Medicina para que esse assunto seja considerado de maneira adequada. Antes de passar a palavra, então, e dar continuidade à sessão científica, eu queria reforçar a importância dos membros do Programa de Jovens Lideranças para a Academia Nacional de Medicina. Quer dizer, hoje Marcelo Queiroz, Almir Bittencourt, que ajudaram a organizar. A semana próxima nós vamos ter também uma sessão muito interessante, coordenada pelo acadêmico Paulo Hoff, contando com a presença também de vários jovens líderes. Os de oftalmologia estão organizando, juntamente com o acadêmico Oswaldo Moura Brasil e eu, com apoio da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, também um simpósio que vai ser realizado em 2 manhãs de sábado sobre avaliação tecnológica, impacto científico na oftalmologia. E nós temos algumas outras atividades em preparação. Por último, e menos importante, eu queria comunicar aos acadêmicos, e se houver alguma sugestão ou discordância, por favor, fique à vontade de me procurar também particularmente. Nós vamos lançar no aniversário da Academia Nacional de Medicina um concurso de crônicas escritas por médicos ou estudantes de medicina. A ideia é darmos 2 prêmios, um para médicos e outro para estudantes de medicina, mais ou menos com a característica daquilo que aconteceu na área de cirurgia. E já temos alguns acadêmicos nos assessorando, e nós vamos apresentar ainda antes da comemoração do aniversário da academia as linhas gerais desse prêmio para ouvir mais considerações por parte dos acadêmicos. Eu acho que vem ocupar também uma lacuna dentro da agenda médica brasileira e pode ser mais um estímulo para estimular as atividades literárias e culturais relacionadas à medicina e levando ênfase especial àquilo que mais se leva em consideração relacionada ao humanismo dentro da nossa profissão. Então, essas eram as considerações que nós tínhamos a fazer também em relação a esses assuntos. Eu volto a dizer que nós estamos abertos e interessados em ouvir as opiniões e comentários de todos. E, por último, lembrar que nós mandamos uma mensagem a todos os acadêmicos por e-mail, lembrando os nossos endereços nas redes sociais, desde o Facebook, Instagram e outras, para divulgar a Academia Nacional de Medicina. Então, aqueles que, por acaso, têm um perfil e possam ajudar a compartilhar e multiplicar as ações da Academia Nacional de Medicina, super bem-vindos. Eu passo a palavra, então, agora ao nosso primeiro conferencista, o acadêmico Giovanni Cerri está com um problema técnico de comunicação, então eu vou apresentar os apresentadores agora. O primeiro é o Dr. Paulo Henrique Rosado, que é membro da Jovem Liderança Médica da Academia Nacional de Medicina e membro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre terapia guiada por imagem, teranóstico. Então, Paulo Henrique, por favor. Boa noite, professor Rubens. Eu gostaria de cumprimentar a todos, acadêmicos e demais colegas, e primeiramente agradecer o convite ao acadêmico professor Giovanni Guido Cerri e também aos meus colegas do programa Jovens Lideranças Médicas, Dr. Marcelo Queiroz e Dr. Almir Bittencourt. É um programa muito importante. Então, parabenizar mais uma vez a academia, a coordenação, e agradecer pela oportunidade mais uma vez. Vou compartilhar, então, agora a minha tela.
Então, vou falar, então, sobre o tema de terapia guiada por imagem, de teranóstico, né? Que é um tema que tem sido muito abordado e foi comentado já brevemente, brilhantemente, pelo Dr. Marcelo Queiroz, mais cedo, na aula de PET-CT e PET-RM, e as demais aulas também facilitaram muito, né? Porque já deram uma grande introdução, né, para o tema. Então, eu declaro, passando aqui, declaro não ter conflito de interesse. Eu sou médico nuclear, professor adjunto da UFRJ, e médico nuclear na rede DOR, e professor no IDOR, e, como comentei, é uma honra, né, de ter sido escolhido para o programa Jovens Lideranças Médicas. Realmente é uma oportunidade muito grande, né? Então, como sumário, eu vou falar de uma introdução, pares teranósticos, né, esses agentes teranósticos, algumas aplicações, né, conclusão e perspectivas. Então, como já foi mencionado, essa palavra, esse termo teranóstico seria a união, né, das aplicações em diagnóstico e terapia. Em termos de radiações que nós utilizamos em medicina nuclear, né, nós utilizamos a radiação gama para imagem, que ela percorre uma distância longa, com uma menor interação com a matéria, permitindo fazer imagem, então, de forma adequada. A radiação beta, né, que percorre também uma distância, mas interage mais com a matéria, percorre, então, uma distância menor do que a radiação gama, interage mais com a matéria. E a radiação alfa percorre uma distância menor ainda, né, e interage ainda mais com a matéria. Então, vou falar de alguns agentes teranósticos que utilizam esse tipo de radiação. E como conceito, né, como já foi comentado, o radiofármaco ele usa, então, um radionuclídeo, material radioativo, uma molécula, então, que vai ter, de forma geral, um alvo, né? Então, isso pode ser um fármaco que vai se ligar a uma molécula naquela célula, por exemplo, né? Queria aqui comentar trabalho brilhante publicado nesse mês que passou, numa das maiores revistas, né, revista PET Clinics, pelo grupo da USP, do Sírio-Libanês, professor Carlos Buchpigel, o primeiro autor, o Rafael Nunes e outros colegas, né, que resume de forma muito importante esse tema do teranóstico. E nós temos, então, na medicina nuclear, a possibilidade de estudar, então, a biologia molecular, de certa forma, né, fazer essa imagem molecular em vivo. Isso já era feito desde a imagem com tireoide. Então, nessa imagem que nós vemos no paciente com câncer de tireoide, então, é o iodo radioativo, está sendo captado lá com metástases pulmonares, né? Já feito de corpo inteiro. E pode ser feita também imagem de PET. De forma geral, o paciente com tumor bem diferenciado, ele não vai ter uma captação significativa, né? E à medida que o tumor fica menos diferenciado, esse tumor passa a ter uma maior captação de FDG, maior metabolismo glicolítico, e vai ficando menos diferenciado, captando, então, menos o iodo radioativo nesse caso, né, que era o perfil original, então, desse tipo de célula. E o mesmo se aplica a outros tumores, né? Então, tumores neuroendócrinos, como já foi comentado, tumor neuroendócrino bem diferenciado capta, então, o DOTA-Tate, né, marcado com galho, e capta também, então, à medida que vai ficando menos diferenciado, ele passa a captar o FDG, como nessa imagem, e capta menos, então, nesse paciente, por exemplo, as lesões hepáticas captam o FDG e captam pouco o DOTA-TOC, que é, então, esse análogo de somatostatina, né? Mesmo que era feito no ortreoscan, o mesmo princípio, né? E o mesmo para o tumor de próstata, que o PSMA, o paciente com uma doença captando o PSMA, então, nesse tumor de próstata, e o paciente com uma doença menos diferenciada passando a captar FDG, e captando menos, então, o PSMA. E existem diferentes pares teranósticos, não seria possível abordar todos, né? Então, desde o iodo, que já é usado há décadas, né? O iodo radioativo, né? O MBG, que é usado para
felcromocitoma, neuroblastoma, né? Tanto para imagem com iodo 123, quanto para terapia com iodo 131, né? O rádio 223, mais recentemente, para câncer de próstata, vou comentar brevemente, né, que seria, então, um radiofármaco que se ligaria a hidroxiapatita nos ossos, tumores neuroendócrinos, SMA, né, para câncer de próstata, a microvasculatura hepática, o MAA, então, é uma macroagregado de albumina, que é utilizado para avaliar uma injeção depois intraarterial para tumores hepáticos, né, carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma, metástases hepáticas, e para linfoma não-Hodgkin, o alvo como CD20, uma molécula, então, anti-CD20, né, esse antígeno em linfócitos B, marcado com um radionuclídeo para ter um efeito terapêutico. Então, aqui como um exemplo, né, utilizando microesferas marcadas com ITRA, é possível direcionar, injetar por via intraarterial, esse é um caso, né, que nós realizamos, e direcionar essa radiação para as células tumorais. Uma aplicação mais recente vem sendo estudada também, a utilização do rênio, então, para tumores de pele de difícil ressecção cirúrgica, pode ser utilizado também esse radiofármaco com efeito bastante positivo, né? Efeito estético e efeito terapêutico. E múltiplos radiofármacos vêm sendo investigados, então, também para novas aplicações. Então, receptor CXCR4 em múltiplos tipos de câncer, como mieloma, linfoma, né? Que poderia ser marcado com lutécio também. PD1, PDL1 também poderia ser marcado para terapias e para diagnóstico, né? O HER2 para câncer de mama, como também já foi comentado pelo Dr. Marcelo, então, marcado com o zircônio, poderia eventualmente ser utilizado para terapias, e o FAP, então, uma proteína de ativação de fibroblastos, poderia também, vou mostrar uma imagem mais à frente. E o que nós temos de evidência já na literatura, né? Então, o trabalho Netter foi um dos principais trabalhos na área de teranóstico, então, utilizando o radiofármaco, então, análogo de somatostatina para tumores neuroendócrinos. Então, foi um estudo de fase 3, publicado no New England, em 2017, para pacientes com tumores neuroendócrinos avançados de intestino médio, que tinham progressão usando a terapia com análogo de somatostatina e opções terapêuticas limitadas, né? Então, 116 pacientes receberam lutécio em 4 infusões e cerca de 100 pacientes receberam apenas sandostatin, né? Então, metade recebeu lutécio e sandostatin e metade só sandostatin. O que se observou foi uma diferença em sobrevida livre de progressão importante, né? 62%, né, estava livre de progressão no 20º mês com o lutécio dotatate, né? E 10% apenas no grupo controle usando o sandostatin. É uma diferença muito grande em termos de sobrevida livre de progressão e também de sobrevida global. Então, 26 óbitos ocorreram no grupo controle e 14 óbitos no grupo dotatate, né, lutécio dotatate. Não chegou a atingir, né, nessa análise provisória. Mais recentemente foram apresentados dados com um segmento maior, então, dessa terapia, então, há mais de 30 meses, né, mostrando ainda, né, que não tinha atingido ainda a sobrevida, né, no grupo tratado. E o que é muito importante, né, o status de saúde desses pacientes, né, eles tinham melhor status de saúde, melhor qualidade de vida, né, nesses pacientes tratados com lutécio em comparação com os pacientes tratados apenas com sandostatin. Então, foi apresentado agora na ASCO, né, nessa última semana, o segmento já com 6 anos, né, sobrevida livre de progressão, uma melhora da sobrevida livre de progressão nos pacientes e uma melhora da sobrevida global mediana, né, de 48 meses versus 36 meses. Então, mais de 12 meses de diferença no grupo tratado com lutécio. Existe como perspectiva, aqui é apenas para mencionar uma das perspectivas ainda no tratamento para tumores neuroendócrinos, de novos radiofármacos, então, utilizando, né, agonistas, né, com essa captação que nós temos aqui, a captação atual, né, nos tumores, mas tem ainda alguma captação, né, no parênquima hepático, e esses antagonistas teriam uma maior afinidade pelos tumores
e teriam, então, uma maior concentração que poderia levar ao melhor efeito terapêutico. Foi publicado também, no caso do câncer de próstata, o estudo com rádio 223, paciente com câncer de próstata metastático, resistente, então, castração, utilizando, então, diferente do lutécio, que utiliza a radiação beta, como eu comentei, né? O rádio 223 utiliza a radiação alfa, que percorre, como eu comentei, uma distância menor e interage mais com a matéria. Nesse caso, ele tem uma afinidade semelhante, né, à da cintilografia óssea, por exemplo, que se acumula, então, onde ocorre maior turnover ósseo, então, nesse caso, tumores, né, que geram maior turnover ósseo, como câncer de próstata, e tem um efeito ali local. E esse estudo, então, randomizado, duplo cego, com 900 pacientes, com 6 injeções de colírio de rádio, mostrou uma maior sobrevida global. E também, em termos de desfecho secundário, um tempo maior para o primeiro evento ósseo sintomático. Também seria um aspecto importante nesse paciente, né? Mais recentemente, para o câncer de próstata, foi desenvolvido o PSMA, essa molécula, então, tem afinidade, então, por tumores de próstata, né? Então, mais de 95% dos tumores de próstata expressam o PSMA em quantidade aumentada. Então, é possível direcionar tanto para a imagem, com o PET-PSMA, quanto na terapia, marcando, então, com o lutécio, mesmo radionuclídeo usado para o tumor endócrino já há muitos anos, sendo utilizado para paciente com câncer de próstata. Então, essa molécula, né, vem sendo estudada, e já existiu evidências de redução do PSA, e agora, recentemente, né, tivemos evidência, então, em termos de desfecho, né, primário, um aumento, né, da sobrevida global, então, 11 meses no grupo controle e 15 meses no grupo tratado com lutécio PSMA. E o PSMA também pode ser marcado com um emissor alfa, né, com um radionuclídeo que emite radiação alfa, como o actínio 225. Então, o actínio 225, essa foi uma das imagens, algumas das imagens do ano, né, recentemente, no Congresso de Medicina Nuclear. Então, nós vemos o paciente, né, o mesmo paciente, né, que em 2014 tinha um PSA de 2.900, foi tratado, então, com actínio e teve uma redução, né, da captação nessas lesões e uma redução do PSA. Faltam trabalhos, né, no caso do actínio, trabalhos de fase 3, né, para avaliar também melhor o impacto em termos de sobrevida global, em termos de qualidade de vida desses pacientes, né? Mas é mais uma ferramenta, né? O PSMA é marcado com actínio. Então, aqui nós temos um exemplo de um paciente que foi tratado inicialmente com lutécio, né? Tinha grande volume de doença, né, linfonodos supra-intradiafragmáticos, grande quantidade de doença abdominal. Foi tratado com 2 ciclos de lutécio, não teve uma resposta, né, adequada, e depois foi tratado com actínio e passou a ter uma resposta, né? Então, são diferentes ferramentas que podem ser utilizadas. Aqui um caso recente, né, que nós tratamos, então, com Sérgio Altino, né, na Rede DOR e equipe, um paciente que tinha câncer de próstata, então, metastático, resistente à castração, avançado, com múltiplas lesões pulmonares, né, aqui em outubro de 2020, né, aqui a cintilografia de corpo inteiro, mostrando essas lesões pulmonares, e aqui o que nós fazemos, a imagem híbrida, após terapia, mostrando a distribuição do lutécio marcado com PSMA nessas lesões, e as lesões reduzindo, então, à medida que eram feitos os ciclos de terapia, né, permanecendo poucas lesões com captação do PSMA e com importante redução do seu tamanho, né? Interessante que uma das lesões não teve redução tão significativa, né? E ela até apresentou um aumento depois, e essa lesão, então, foi tratada com radioterapia, então, mostrando a multidisciplinaridade, né? A possibilidade de aplicar diferentes terapias nesse paciente. Então, aqui o PET-PSMA desse paciente, o PET inicial,
depois ele tinha progredido, e aí foi indicado o TS-PSMA, e a imagem depois da terapia com o TS-PSMA. E aqui indicando, né, a redução das lesões nessas imagens, e aquela lesão que eu mencionei, que, na verdade, até cresceu, ela não captava tanto PSMA e captava mais FDG, então menos diferenciada, né, mais indiferenciada. Essa foi, aí sim, tratada com radioterapia, que seria inviável tratar com radioterapia, né, todas as lesões, grande número de lesões que o paciente apresentava, mas pode ser, então, direcionada apenas a essa lesão, a radioterapia. E isso mostra, né, a possibilidade, então, de aplicar de forma personalizada a terapia para esses pacientes. Esse é um caso da literatura, então, do grupo de Bad Berka, que é o grupo que tem uma das maiores experiências no mundo, né, que desenvolveu grande parte desses radiofármacos, dessa experiência. Então, o grupo Dr. Richard Baum, um paciente que começou o tratamento com eles em 2005, tinha, então, tumor neuroendócrino, tratando, então, inicialmente com lutécio, né, e depois, esse paciente, à medida que ele evoluía, era, então, aplicada nova terapia, inclusive, não só por via intravenosa, como é a terapia habitual com o lutécio, quanto terapia também intraarterial, para tentar direcionar uma maior atividade a essas lesões, e eles tiveram bons resultados, né? Aqui o paciente, então, iniciando em 2005, e aqui o paciente em 2018. Então, depois dessa progressão, foi tratado, então, por via intraarterial, uma boa resposta, né? Então, controlando a doença, né? Ajudando a controlar a doença por muitos anos, passando a ser uma doença crônica, praticamente, né? Em perspectivas, termos de perspectivas, né? Tem trabalhos avaliando a heterogeneidade tumoral. Então, como eu mencionei, como já foi comentado também, a medicina nuclear mostra esse aspecto da biologia tumoral. Então, tem trabalhos indicando que uma heterogeneidade tumoral, então, em termos de captação, né? Se capta mais FDG, se é mais indiferenciado, ou se a captação é mais heterogênea, né? Esse trabalho, por exemplo, avaliou pacientes, então, em termos da heterogeneidade da expressão de receptores de somatostatina, e observou que pacientes que tinham uma expressão mais homogênea tinham, né, um tempo para progressão, né, de 54 meses, enquanto pacientes que tinham uma expressão heterogênea tinham a metade do tempo de progressão, então progrediam muito mais rápido, né? Doutor Paulo, restam 2 minutos. Muito obrigado. Então, mais uma vez, pontuar a importância da equipe multidisciplinar. Então, oncologia, radiologia, radioterapia, medicina nuclear, patologia, genética médica, a enfermagem, a física médica e as demais, né, especialidades envolvidas no tratamento desse paciente oncológico. Em termos, então, de conclusões, né, nós temos que a imagem molecular indica, então, as características biológicas da doença, né, e pode ser, então, uma ferramenta para utilizar esses fármacos, né, tratamento direcionado com radionucleidos emissores de alfa ou beta. É possível, então, dessa forma, minimizar a toxicidade para os tecidos normais. Então, cada vez mais os radiofármacos com maior afinidade vão ter uma captação maior específica no tumor e uma captação menor nos tecidos saudáveis ao redor. E os dados crescentes, né, e substanciais apoiam, então, essa abordagem teranóstica, né, com aumento de sobrevida e melhora, então, da qualidade de vida nesses pacientes, que é um aspecto fundamental, né? Não basta apenas a gente ter uma terapia que vai reduzir o PSA, né? A gente quer que o paciente tenha maior sobrevida e, muito importante, né, fundamental ter uma sobrevida com qualidade de vida, né? Então, entre as perspectivas, como eu mencionei, novos radiofármacos, a combinação também com novas terapias, né? Então, a combinação, por exemplo, né, que vem sendo estudada dessas terapias nucleares com quimioterapias, né? Imunoterapia, né? A combinação dessas terapias pode também ter um benefício para esse paciente e vai ser cada vez mais estudada, certamente, né? E fundamental, é claro, ampliar o acesso, então, para que mais pacientes tenham acesso. São terapias de alto custo atualmente, né? A gente precisa investir em pesquisa para ter uma redução, né, desse custo e ter uma ampliação do acesso, né, para um número maior de pacientes no mundo, né? Aqui, como últimas imagens, apenas a imagem do congresso do ano passado, né? A imagem, então, do FAP, que é um novo radiofármaco que promete, né, porque é captado, então, por fibroblastos do
estroma ali tumoral, né? Então, tumores que não captavam FDG de forma significativa captam esse FAP, né, direcionado a fibroblastos. Isso pode tanto ter um papel importante, então, por exemplo, esse paciente com tumor de nasofaringe, né, e pacientes, por exemplo, que podem ter lesões cerebrais que não são bem vistas ao PET-FDG, podem captar, então, esse radiotraçador e ser possível visualizar melhor e tratar depois também com radionuclídeos com efeito terapêutico, como o lutécio, né, e o actínio, né? Vem sendo estudado outros radionuclídeos, como o térbio, né? Diferentes radionuclídeos cada vez mais sendo estudados para terapias. E queria apenas mencionar, né, a importância da gente fazer pesquisa, né? E da ciência nacional, como comentei, o grupo da USP com grande experiência, né? Outros grupos no Brasil com grande experiência em terapia, né? Nosso trabalho teve a honra de ser escolhido como o melhor trabalho com PSMA para diagnóstico, né, de pacientes com câncer de próstata, um segmento diagnóstico pré-operatório, né? Esse paciente foi Paulo, a PSA e PSMA e depois comparado. Então, parabenizar a doutora Camila, que foi a primeira autora, e agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, doutor Paulo Rosado. Muitíssimo obrigado. Infelizmente, nós temos que respeitar o tempo. Muitíssimo obrigado. Excelente apresentação. Certamente. Eu passo agora a terapia guiada por imagem, radiologia intervencionista, Dr. Marcos Menezes, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e CESP. Marcos, por favor, bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui na Academia de Medicina, né? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, o meu tema a gente fala um pouco sobre a radiologia intervencionista e o papel dela no universo oncológico, né? Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Quando eu fui chamado para falar disso, da radiologia intervencionista, principalmente na academia, né, a gente vê hoje um cenário do mundo, que o mundo está em uma grande transformação, né? E como se a gente estivesse aqui já nesse loop de transformação. Acho que a pandemia e tudo que vem aí vem acelerando tudo, né? E acho que isso também vem trazendo uma mudança, obviamente, nas nossas vidas, e a prática médica segue isso que a sociedade tem vivido. E por fato de estar aqui também na academia, né, eu acho que essa ansiedade que a gente percebe de todos nessa mudança, eu acho que a academia tem esse papel de trazer essa base, né, essa base do que é ser médico, do que é a nossa prática. Eu acho que isso que é a minha grande honra de estar aqui com vocês. E aí eu acho que nada mais que me veio do que o Deus da medicina, que é o Esculapio. Acho que ele traz todas essas bases que, independente do que vier de transformação tecnológica, a gente vai continuar sendo médico, né? E ser médico significa ter empatia, ter cuidado, se preocupar com o outro, né? Então, eu acho que, independente de qualquer coisa, e eu acho que a academia representa muito isso. E é uma honra estar aqui com vocês. Quando a gente fala de radiologia intervencionista, a noção de mínima invasividade ela não é recente. A gente já vê aqui nessas fotos da Inglaterra do século XIII, a ideia de mínima invasividade nessa época era uma questão de fazer procedimentos pelos orifícios. E nesse quadro aqui, já da Alemanha do século XVIII, a gente vê a tentativa de uma drenagem de um abscesso, de um apendicite por uma punção, né? Então, essa noção de mínima invasividade na medicina ela já permeia aí a nossa história. E o que aconteceu nesse período, né? A radiologia, a diagnóstico por imagem, permitiu que a gente conseguisse acessar o corpo humano sobre não tendo que invadi-lo, como nessa clássica imagem da anatomia, aula de anatomia do Dr. Pulp. E se eu fosse atualizar essa imagem nos dias de hoje, eu com certeza colocaria uma tomografia nessa imagem, porque hoje o que a gente consegue fazer com imagem? A gente consegue dissecar, a gente consegue entrar no corpo humano através da imagem, com uma precisão, com uma nitidez que permite como se realmente eu estivesse dissecando e acessando as estruturas muito pequenas, estruturas de uma maneira extremamente precisa, né? Então, essa evolução que a gente viu desde da imagem inicial ali, da mão da mulher do Dr. Röntgen,
até o que a gente consegue ver hoje com a tomografia de alta precisão. E essa transição foi natural, né, entre imagem, diagnóstico e tratamento. E é justamente isso que a radiologia intervencionista tem a oferecer hoje no universo médico. O precursor disso foi, em 1969, nós tivemos o início, então nós somos uma especialidade muito jovem, né? E o que acontece? Dotter, que foi considerado o pai da medicina da radiologia intervencionista, ele conseguiu pela primeira vez fazer uma dilatação de uma artéria obstruída e poupar aquele paciente, um diabético, de uma amputação. E desde lá até agora, como uma especialidade nova, a gente vê que existe um desconhecimento, seja do público, seja da própria especialidade. Eu acho que isso, até como ex-presidente da Sociedade de Radiologia Intervencionista Brasileira, a gente vem cada vez mais querendo essa participação e esse conhecimento da especialidade. E a gente sabe, e isso já vem do próprio Dotter, que não é uma questão de tecnologia. Qualquer médico, e inclusive o intervencionista, ele tem que só vai acontecer se ele tiver esse profundo envolvimento clínico, né? E é isso que a gente sempre defende dentro do nosso treinamento e da nossa especialidade. Particularmente agora focado em intervenção oncológica, o que nós temos a oferecer para o paciente do ponto de vista de intervenção? Nós temos a questão diagnóstica hoje, do ponto de vista de tratar câncer, a gente precisa de precisão, então ter diagnóstico histológico é fundamental, seja no início do tratamento, seja durante o tratamento. A radiologia intervencionista ela tem vários procedimentos de paliação, de melhoria de qualidade de vida, de paliação de dor, e várias opções terapêuticas no universo oncológico. Então, hoje, medicina de precisão, ninguém vai fazer uma quimioterapia sem saber o que está tratando, né? E a imagem hoje, todas as técnicas que a gente desenvolveu nesse período permite, por exemplo, esse paciente ele fez um rastreamento de uma lesão aqui de 0,5 centímetros no polo superior, e hoje é possível colocar uma agulha numa lesão como essa, e nesse caso foi diagnosticado um tumor precoce de pulmão e esse paciente foi operado, né? Então, hoje, essa medicina de precisão, hoje a gente consegue colocar uma agulha praticamente em qualquer lugar do corpo e fazer diagnóstico com precisão e, junto com o oncologista, trabalhar nessa lida com esse paciente. O intervencionista oncológico também teve, obviamente, nessa última década, a felicidade de aparecerem inúmeras novas tecnologias, novos devices. Nós temos hoje maneiras diferentes de tratar tumor, como radiofrequência, crioablação, microondas, eletroporação irreversível, novas partículas, como já foi citado o ítrio, por exemplo. O ítrio é um procedimento de radiologia intervencionista onde se coloca uma partícula carregada de um agente radioterápico dentro do fígado, né? Obviamente que tudo isso, a gente sempre fala que mínima invasividade necessita de máxima tecnologia, e essa é uma verdade. Esses são ambientes hoje de radiologia intervencionista. Aquele clássico, apenas o angiógrafo, hoje a gente associa angiógrafo com tomografia, com ultrassom. Esse, por exemplo, é o ambiente do NIH americano, o centro ali em Bethesda. Esse é o nosso centro de intervenção no Sírio e aqui no ICESP. Então, essa questão de tecnologia é um dos limitantes, e a gente tem sempre, obviamente, no nosso ambiente, se preocupar com acessibilidade. O que a gente vê também, historicamente, do ponto de vista de vários procedimentos e da penetrância da participação da radiologia intervencionista nessas doenças, é que, por exemplo, em 2006, as terapias ablativas elas tinham evidência clínica apenas no tratamento de osteomosteoide e HCC, tumores hepáticos ou fígado apenas em séries, né? E aqui, em 2018, a gente pode até estar atrasado, a gente já vê que a ablação de tumores renais, a ablação de hepatocarcinoma, isso já se tornou uma opção e dentro dos guidelines da maioria das sociedades, a gente vê cada vez mais isso se evoluindo. E o porquê dessa evolução, né? Então, a gente vê que, por exemplo, para tratar um tumor renal, eu posso, cada vez mais a gente tem identificado esses tumores pequenos, eu posso desde uma cirurgia aberta como essa, uma cirurgia laparoscópica, uma cirurgia robótica, ou a colocação de uma agulha de radiofrequência ou de crioablação, ou apenas observar esse paciente. Então, o entendimento da doença e cada vez mais
todas essas novas tecnologias elas não vêm para substituir ou tirar tudo que tem aí. É simplesmente a gente selecionar melhor o paciente, ou o momento do paciente que vai se adequar àquela tecnologia que a gente tem hoje disponível. Outra questão que eu acho que é muito interessante, e a doutora Rissac hoje, que é uma das pessoas que eu admiro demais no universo oncológico, eu tive a oportunidade de conhecê-la no treinamento no Memorial, e o Memorial eu acho que é um dos faróis hoje do caminho da oncologia, né? A gente vê aqui no site do Memorial, essa é a página da cirurgia, essa é a página da radiologia intervencionista. Os dois são muito parecidos, os dois se conversam, os dois se convergem. A diferença é que a gente usa telas, screenings, e a cirurgia não tem esse acesso. Então, isso tudo está se mesclando e essas divisórias cada vez mais, eu acho que se convergem para grupos multidisciplinares. Nós temos novas tecnologias entrando. Eu tive a oportunidade de trabalhar com HIFU, que é uma tecnologia que eu acredito muito, e a gente vê hoje cada vez mais evidência no tratamento de próstata, a possibilidade de tratar tumores com ondas de ultrassom hiperfocado, a possibilidade de tratar o cérebro, que tem se desenvolvido muito, né? Então, esse paciente hoje a gente consegue planejar e tratar. Esse é um paciente com tremor essencial. Esse é o paciente antes do tratamento. Então, hoje, a possibilidade de colocar esse paciente dentro de uma ressonância e conseguir acessar uma área específica do cérebro e tratar ele, e esse é o resultado pós-tratamento com HIFU de tremor essencial. Então, eu acho que a radiologia intervencionista ela vem realmente transformando e dando outras opções de como a gente pode tratar várias doenças que são classicamente, têm os tratamentos clássicos. E uma do DNA da própria radiologia intervencionista é a inovação, né? Essa imagem pode parecer uma imagem de hoje da poluição, mas, na verdade, se a gente não tem a casca, vamos usar uma outra forma de caminhar, né? E dentro dessa inovação, eu acredito muito que novas tecnologias vão chegar para trazer cada vez mais, aproximar. A tecnologia ela é muito democrática, ela faz com que antigamente a gente precisava de 10 anos de treinamento, hoje você, com a ajuda da tecnologia, você aproxima uma pessoa que tem 2 anos com a pessoa que tem 20 anos de treinamento. E acredito muito que a realidade aumentada deve entrar como uma ferramenta interessante na radiologia intervencionista, assim como a robotização, né, que a gente tem visto isso aí penetrar todas as áreas da medicina. Usando tecnologia, a gente viu, e obviamente todas as áreas da medicina foram responsáveis pelo aumento de sobrevida, né? Eu uso essa foto porque eu acho incrível como, por tudo que eles fizeram, até onde eles chegaram aqui, né? E o Mick Jagger, por exemplo, é uma questão. Ele fez uma TAV de aorta, então ele é um survival também graças a muito da intervenção da radiologia intervencionista. Mas a gente também está vindo uma segunda onda de patologias, né? Eu acho que todas as áreas médicas têm que se preparar para uma segunda onda, onde a gente está vendo maior obesidade, diabetes e, principalmente, a gente está vendo aí na pandemia a questão de doença mental, né? E acho que esse é um movimento de todos nós. Então, hoje, o que eu falaria da radiologia intervencionista? Ela começou em 69 com Dotter, e o símbolo era um encanador, porque basicamente o que ela fazia era tratar encanamentos, né? E hoje nós temos uma enorme quantidade de ferramental, de novos devices, de novas ações. Hoje eu diria que se a gente fosse usar um símbolo, não poderia ser um encanador, teria que ser uma caixa de ferramentas. Mas muito mais além disso, eu acho que o que a gente vê e a gente defende na nossa especialidade, na nossa formação, é que a gente tem que ter a responsabilidade clínica. Eu acho que não é simplesmente ter habilidades ou ter ferramentas, a gente tem que se envolver clinicamente com cada doença. E o futuro da radiologia intervencionista, eu acho que ela é se focar em grupos que tratem doenças específicas, né? Obviamente que a gente tem que estar sempre com esse olhar para o paciente é o nosso centro de atenção, e a gente está vendo que a inovação sempre foi feita para ele. Com ele, eu acho que agora muito do que a gente vê também, até no nosso universo de centro de inovação ali no HC, é colocar sempre o paciente como centro das atenções desse universo de inovação. Eu acho que outro ponto crítico do nosso país, e eu, como ex-presidente da Sociedade Brasileira de Intervenção, a gente trabalhou muito, e a sociedade trabalha ainda muito, e obviamente que se associar à academia sempre vai ser uma boa opção, de acessibilidade. Eu acho que a radiologia intervencionista ela tem opções que oferecem alternativas de baixo custo, bastante eficazes e de alta qualidade, só que hoje não são acessíveis pela maioria da população.
Então, eu acho que isso é um desafio que a gente tem aí como classe médica para oferecer isso à nossa população. Do ponto de vista de futuro, eu vejo a questão da intervenção, eu acho que cada vez mais ela tem ocupado esse espaço, porque ela é uma interface de grandes especialidades, ela é guiada por imagem, ela tem bastante inovação, como foi falado, mas pelo foco do paciente, ela tem muito menos invasividade, menos dor, menos tempo de internação, menos complicações e um menor custo global, que eu acho que se encaixa perfeitamente no mundo médico atual. Doutor Marcos, restam 2 minutos. Tá certo. Eu gosto muito dessa frase, que eu acho que todos nós médicos, né, se a gente falar dessa frase do Sir Arthur Clarke, qualquer tecnologia suficiente, qualquer tecnologia avançada, ela é indistinguível de mágica, né? E eu acho que o que nós fazemos na nossa prática é muito isso. Então, eu queria agradecer de novo o convite e foi uma honra estar aqui com todos vocês. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Marcos. Nós vamos passar agora... Estamos dentro do horário, 2 minutos só atrasado, parabéns. Nós vamos passar agora a impressão em 3D e realidade aumentada em radiologia, pelo Dr. Vitor Sardenberg, da Clínica de Diagnóstico por Imagem do CDPI, Rio de Janeiro. Vitor, desculpa, eu não sei o que era CDPI, então você traduz isso, eu sou um paulista, desculpa. Sim, manda agora, tá bom? Bom, boa noite, queria muito agradecer o convite por estar participando aqui com vocês. O CDPI é a Clínica de Diagnóstico por Imagem, né, que faz parte do Grupo DASA. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do nosso trabalho, o que a gente está fazendo na nossa unidade, né, como a gente vem trabalhando, tudo que a gente vem desenvolvendo. Então, eu vou falar não só de realidade aumentada e impressão 3D, mas vou falar um pouquinho também de realidade virtual. Tá? Então, isso tudo começou, né, com o desenvolvimento de técnicas, né, de hardware e software, de aparelhos de última geração, né, que permitiram a gente a ter uma qualidade de imagem muito boa, né, nesses últimos anos. Hoje a gente tem disponível aparelhos de 320 canais, tomógrafos de 320 canais, ressonância magnética de 3 Tesla, que já é razoavelmente bem disponibilizada em vários serviços, né? E esses aparelhos permitiram que a gente desenvolvesse exames com qualidade muito boas, né? Então, a gente tem diversas técnicas hoje de reconstrução tridimensionais, né, que são MIP, MINIP, o VRT, SSD, o Cinematic Rendering, que é uma técnica nova também. A gente consegue reproduzir esses exames com técnicas de realidade aumentada, fazer impressões 3D, e até utilizar hoje também, em diversos casos, a realidade virtual. Que eu acho que isso aqui, né, esses 3 aqui, hoje vão fazer assim, parte da nossa rotina em breve, principalmente em casos cirúrgicos e treinamento de médicos. Então, esses aqui são pequenos exemplos, né, do que hoje a gente consegue fazer com esses aparelhos, né, de alta qualidade, de alta performance. A gente tem aqui uma angiotomografia de tórax de uma criança, que a gente pode ver a reconstrução, né, VRT aqui tridimensional colorida. Ele tem uma má formação da artéria pulmonar, que ela dá a volta aqui, né, o ramo esquerdo, ele dá a volta na traqueia e comprime a traqueia. Isso a gente pode demonstrar muito bem nessas técnicas de reconstrução VRT. E a diferença de qualidade, né, de um aparelho de 7 Tesla, que é esse aqui que a gente vê, esses pequenos vasos aqui da artéria basilar, cerebrais posteriores, em comparação a um aparelho de 1,5 Tesla. Então, isso tudo vai permitindo a gente ter, né, exames de maior qualidade e, consequentemente, poder fazer pós-processamentos melhores. Essas imagens aqui não são imagens de impressão 3D, isso são técnicas de pós-processamento, são técnicas aqui de VRT, parece uma impressão 3D, mas não são. Então, são novas tecnologias disponíveis que dão a sensação que a gente está vendo uma peça anatômica, né? Peça anatômica ou uma impressão 3D onde que a gente possa trabalhar nessa imagem.
Bom, na literatura, o que a gente vê hoje? A gente vê que existem diversas técnicas, diversas aplicações dessas tecnologias, né, no meio médico. Elas tanto podem ser utilizadas para estudantes no meio educacional, para treinamento de residentes e até já para os cirurgiões na avaliação do planejamento cirúrgico. Essa pré-avaliação, esse treinamento numa peça cirúrgica, né, uma peça impressa, ou com realidade virtual aumentada, pode minimizar muito complicações no ato da cirurgia, né? Fazer um planejamento adequado. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui de realidade aumentada, você pode ver a mão aqui de uma pessoa segurando provavelmente um QR Code, você vê aqui uma face, um crânio, com as estruturas anatômicas marcadas. Você pode imprimir, né, estruturas vasculares, aqui a aorta torácica, né, a aorta abdominal com aneurisma, e pode ser, como eu falei, utilizada para treinamento. Como a gente vê aqui a passagem de um catéter para a colocação de stent. Bom, então, como eu falei, são diversas, né, aplicações em diversos campos diferentes na medicina, e a gente está descobrindo cada vez mais coisa. A gente utiliza muito isso para avaliação de má formação congênita, em oncologia, em ortopedia, né, para avaliação de fratura ou para confecção de próteses customizadas. Bom, como eu falei da questão do procedimento cirúrgico, o uso de tecnologia 3D, que envolve tudo, né, realidade aumentada, realidade virtual e impressão 3D, ela te dá uma avaliação melhor dessa anatomia complexa, né, da relação das lesões com as estruturas adjacentes e que permite uma avaliação melhor, mais detalhada da sua tática cirúrgica, com melhores resultados, menor complicação, melhor tempo de internação. E aqui temos exemplos de realidade aumentada, como que ela funciona. Aqui a gente segurando um QR Code e a reconstrução 3D aqui do ouvido interno, a gente vê a cóclea, os canais semicirculares, o labirinto, e aqui do lado já é uma técnica de realidade virtual. Aqui o médico está usando um óculos e está fazendo análise de um tumor de mediastino, né, no pulmão, com a tecnologia que a gente está desenvolvendo, e você pode trabalhar no ambiente virtual. A gente vê aqui, ó, a visão dele é essa da tela do computador. Para a avaliação de realidade aumentada, né, que consiste em você fazer uma imagem tridimensional e projetar ela no ambiente natural nosso, a gente usa esse software de M3D Mix, onde você pode mudar a transparência das estruturas, você roda, você tira algumas estruturas e você pode fazer muito bem a avaliação da lesão com as estruturas adjacentes para ter um melhor planejamento pré-operatório, né? Então, aqui já é um caso de impressão 3D, né? Uma impressão complexa de um tumor totalmente intrarrenal, né? Mas a gente consegue fazer aqui o planejamento da impressão, né? Da segmentação das estruturas. A gente vê a veia renal, a artéria renal, aqui o tumor, o parênquima renal, né? E até aqui a gente ainda consegue ver a pelve renal impressa. Então, a gente imprime tudo, só que, como foi falado, o Marco falou muito bem, é uma técnica muito cara, né? Então, às vezes, não é acessível a todos. Então, a gente tem que procurar alternativas que sejam viáveis, que a gente possa usar em larga escala. Bom, esse caso aqui é um caso de uma criança que veio para a gente com uma pesquisa de asma, estava com um estridor, enfim. E a gente fez uma tomografia sem contraste dela, onde a gente avaliou uma malformação aqui vascular, né, no estudo sem contraste. Então, a gente combinou com a mãe da criança voltar. A gente fez um estudo dinâmico do ciclo respiratório. Você pode ver que a criança está respirando durante a administração de contraste, para a gente poder analisar a relação das estruturas vasculares com a traqueia. E o que a gente percebeu? Que a criança tem um duplo arco aórtico, né, que comprime a traqueia durante o círculo respiratório. A gente vê a redução do calibre da traqueia moderada, que é importante, e aqui na reconstrução VRT a gente vê esse duplo arco aórtico, com a traqueia aqui, o gradil costal reconstruído, e aqui numa visão sagital, onde a gente pode perceber muito bem aqui o grau de compressão da traqueia aqui nesse plano sagital. Bom, aqui são reconstruções tridimensionais VRT coloridas, então a gente vê esse duplo arco aórtico,
Esse arco aórtico à esquerda aqui é incompleto, como a gente pode ver aqui, tem a fibrose, e a variação durante o ciclo, onde a gente vê esse grau de estenose importante aqui durante o ciclo respiratório. Tá aqui a visão sagital, mostrando o arco aórtico à esquerda, incompleto, a visão superior e a visão frontal, o arco aórtico bifurcando aqui. Bom, aqui tem uma combinação de imagens, né? A gente fez isso para um trabalho que a gente mandou para o RSNA. A gente fez a impressão 3D da aorta torácica, tá? Aqui é o QR Code para ele poder ler, né, as imagens e fazer a projeção das imagens que a gente segmentou pelo software de realidade aumentada. Então, a gente não precisa imprimir todas as estruturas, né, que seria caríssimo, colorido, como eu mostrei daquele rim. A gente imprime uma estrutura ou duas, e depois você joga, através da técnica de realidade aumentada, você consegue jogar as outras estruturas juntos e você tem essa imagem aqui, né? A impressão 3D, e você trabalha em cima disso para poder ver a relação, ver o grau de estreitamento, enfim, qual tipo de cirurgia que você vai fazer. Né? Aqui mostrando, a gente segurando, rodando a peça e mostrando as estruturas, artéria pulmonar, veias pulmonares, traqueia. Bom, outro caso muito bacana já é aqui uma ressonância fetal, tá? De uma criança com uma hérnia diafragmática que comprimia praticamente todo o parênquima pulmonar. Esse é um caso do Dr. Heron, que é um dos pioneiros nessa parte de impressão 3D. Né? Ele começou imprimindo feto para pacientes com deficiência visual, então ele imprimia um feto e dava esse feto para paciente. E ele imprimiu aqui o pulmão da criança, com a parte, né, herniada aqui do lado esquerdo, aqui o pulmão normal, em tamanho real, tá? Aqui ultrassonografia. Então, o tratamento dessa patologia consiste em você colocar um balão na traqueia, né, para você poder expandir esse pulmão através do acúmulo de líquido mesmo. Então, aqui a gente tem imagens de uma navegação virtual, né? Aqui é um pós-processamento 3D, o pulmão normal, o outro parcialmente expandido. E aqui você consegue ver as estruturas, né? Com a herniação do abdômen aqui do lado direito, e a colocação do balão, onde aqui a gente vai fazer uma broncoscopia virtual, né? Chegando até dentro aqui da traqueia, e aqui amarelinha é o balão dentro da traqueia do feto intraútero, que foi colocado intraútero mesmo. Bom, outro caso que a gente trabalhou bastante são desses siameses, né, unidos pelo crânio, são craniópagos. Tá? A gente fez o exame deles desde que eles nasceram, e através de várias técnicas de pós-processamento, isso aqui são reconstruções tridimensionais, a gente pode ver o compartilhamento dos ossos do crânio, dos seios venosos, né? Então, aqui são reconstruções específicas das estruturas vasculares. Ressonância magnética dessa criança também, vendo a união, né, do parênquima cerebral. Então, a gente fez um estudo bem detalhado delas, tanto de tractografia, isso aqui já são impressões 3D, e tinha vindo uma equipe dos Estados Unidos para tentar operar essas crianças, eles desistiram, e essas crianças estão sendo operadas aqui. A gente conseguiu, né, pelas diversas técnicas, ver os pontos de comunicação do parênquima cerebral, e essas crianças acho que já vão para a 4ª cirurgia, enfim, tem sido um sucesso a cirurgia, e vamos ver o resultado final ainda desses procedimentos. Outras aplicações, né, em malformações congênitas, criança com crâniosinostose, a gente pode ver aqui, ó, fusão da sutura sagital. Então, você pode fazer a impressão do crânio com material similar à da estrutura óssea, para o cirurgião pediátrico ele fazer uma simulação da cirurgia. Então, se ele fez, não ficou satisfeito, a gente pode imprimir de novo o crânio da criança, né, para ele fazer de novo, testar de novo como é que faz, até chegar ao modelo ideal do procedimento que ele vai realizar. Outro paciente que a gente fez, né, essas técnicas, utilizou técnica de reconstrução virtual, de reconstrução tridimensional, é um paciente com meningioma grande na região frontal. A gente fez a impressão 3D com parte do crânio, as estruturas vasculares, né, a parte arterial, e a lesão aqui na região frontal, na base da região frontal. E a gente fez também essa combinação da realidade aumentada com a impressão 3D, porque você barateia muito o custo,
né, dessas estruturas, dessa impressão, e você pode ter uma visão muito adequada da relação das estruturas com a lesão. Outra coisa muito bacana é que você pode fazer uma navegação virtual também. Você bota um óculos, dá para o neurocirurgião lá um óculosinho de realidade virtual e ele mesmo pode, através desse ambiente virtual, fazer análise de onde ele acha que vai ser o melhor acesso, né, paciente para ser operado. Aqui é a navegação endoscópica, né, através das fossas nasais, até o etimoide, até a lesão, onde a gente consegue ver a relação dos vasos com a lesão dentro do cérebro. Aqui o pós-operatório, né, retirada praticamente completa da lesão. Doutor Vitor, restam 2 minutos. Tá, joia. Então, aqui outras aplicações são malformações de coluna, você vê a coluna malformada, reconstrução VRT, a relação dos vasos com as lesões, você faz a impressão 3D também, se você quiser, dá para o cirurgião para ele ver. Malformações vasculares intracranianas, isso aqui é uma aquisição dinâmica, né, onde você vê a irrigação da lesão, drenagem da lesão, né, faz a impressão 3D, tudo são ferramentas que você pode utilizar para dar mais informação e ajudar o médico assistente. Paciente aqui com uma solução de continuidade grande, né, fez uma osteomielite, você pode imprimir próteses customizadas para o paciente. Você, né, faz a reconstrução, faz a aquisição das imagens e você preenche isso aqui com né, o espaço vazio com um modelo exatamente adequado para o paciente, né? E a gente ainda quer, em breve, já produzir essa prótese com material que vai ser utilizado na cirurgia. Esse é um outro programa que a gente está desenvolvendo, parecido com o de realidade aumentada, mas é só para visualização e avaliação de lesões. Isso aqui é o pâncreas, né, com a aorta, os ramos arteriais, o sistema porta, onde você pode avaliar a relação da lesão que está aqui com as estruturas vasculares e com o pâncreas. O próprio médico ele vai receber isso pelo e-mail e ele vai poder fazer essa avaliação em casa pelo computador. Outro caso também semelhante de uma lesão mediastinal aqui anterior, impressão 3D, aqui com a realidade aumentada, né, que você pode trabalhar a imagem, e também com o nosso software que a gente está desenvolvendo, tá? Você pode agregar outras funções como medida e até mesmo nesse próprio software você pode fazer a broncoscopia virtual, se for necessário. Tá? Então, a gente está combinando várias utilizações, várias ferramentas que a gente pode utilizar como medida e várias outras que, né, a gente vai conseguindo desenvolver de acordo com a necessidade do médico assistente. Esse é outro projeto embrionário, que é uma cirurgia virtual. Isso aqui é bem inicial, isso aqui é um fígado, tá? Sou eu que estou trabalhando na imagem, assim, está muito rudimentar ainda, mas, né, o projeto a longo prazo, médio prazo, que a gente vai desenvolver, sou eu com óculos de realidade virtual aqui, fazendo, né, trabalhando em cima desse fígado. Bom, isso aqui é onde começou, no CDPI, na verdade não é onde começou realmente, começou na PUC com o Heron, mas nossa extensão lá no CDPI do Barra Shopping, o nosso laboratóriozinho pequeno aqui, onde tudo começou, as impressoras trabalhando, diferentes materiais. E hoje a gente está quase pronto, deve ser inaugurado ainda esse mês, ou no mais tardar mês que vem, nosso laboratório, que é uma parceria com a PUC, onde a gente vai ter diversas impressoras, inclusive uma bioimpressora para realizar diversos materiais de impressão e trabalhar também com realidade virtual, realidade aumentada e técnicas de processamento. Então, para finalizar, como foi falado já, essas ferramentas estão vindo para melhorar a nossa eficácia, melhorar o resultado dos procedimentos cirúrgicos, né, e até baratear os custos. A gente vai aprender aonde que a gente vai utilizar a impressão 3D, onde que a gente vai utilizar a realidade virtual e realidade aumentada, e eu acho que todo mundo tem só a ganhar com isso tudo. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos, obrigado aí pela oportunidade para mostrar nosso trabalho. Muito obrigado, doutor Vitor. Excelente apresentação. São 7h20. Nós vamos ter agora a doutora Cláudia Leite. Em seguida, vamos ter uma discussão iniciada pelo acadêmico Zé Carlos do Vale, pelo doutor Carlos Buchpiguel
e a doutora Ana Karina Borges, e além do doutor Daniel Canaã. Então, vamos passar agora a palavra à doutora Cláudia Leite, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, doutora Cláudia. Está sem som, Cláudia. Obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar falando na academia. E eu vou falar um pouquinho do futuro da radiologia, o que a gente tem de inteligência artificial. Foi muito bom ter as aulas iniciais antes dessa minha, porque a gente consegue entender melhor onde vai o radiologista. Opa. Então, o que nós temos? O Marcos Menezes citou o Röntgen, né? Acho que é um ponto interessante, é que a radiologia, diferente das demais áreas da radiologia, da medicina, ela começou só no final do século XIX, com o Röntgen fazendo exames, e é muito interessante que, assim, no começo do século XX, tinham concursos de beleza com radiografias, qual era a radiografia mais bonita. Então, não tinha só a área médica, mas também um certo frisson com o que a radiografia podia mostrar. O radiologista, de maneira geral, ele, na maior parte do século XX, ele é uma pessoa que trabalha sozinho na sala de laudos, inicialmente com os negatoscópios e os filmes de raio-x. Depois, no final do século XX, o começo desse novo século, nós temos já imagens digitais que são colocadas em workstations, em computadores, em que a gente pode fazer pós-processamentos no momento do laudo, a gente digita os laudos e automaticamente eles já são digitados, então passa a ser muito mais digital. E a gente acredita que no futuro ainda vai ser, como a gente pôde ver nessas aulas anteriores, vai ser muito mais digital, muito mais ainda ligado à tecnologia. Apesar de ser uma área que sempre foi ligada à tecnologia, a gente ainda vai estar muito mais exposto à tecnologia. A inteligência artificial já está aí, né? A gente já tem robôs, tanto robôs ajudando em cirurgia, quanto robôs entregando a medicação. Nós já temos chatbots para marcar consultas e exames de paciente. E a gente tem aqui, na inteligência artificial também, principalmente ligado às imagens, com o desenvolvimento do aprendizado profundo, a possibilidade de ajuda no diagnóstico radiológico. Diferente, então, da radiologia, a inteligência artificial começou na década de 50 do século XX, e ela teve vários altos e baixos, até que mais ou menos em 2012, com o desenvolvimento desse Deep Learning, conseguiu se reconhecer padrões, e daí, a partir daí ela está tendo um crescimento exponencial, o que também é visto na literatura com os artigos. Como a gente sabe, né, então, inteligência artificial é quando a máquina faz alguma atividade que a gente achou que era do cérebro humano. Quando a gente tem aprendizado de máquina, a máquina, através de dados, consegue ter um aprendizado. Dentro deles, a gente tem um aprendizado supervisionado, em que a gente dá as informações marcadas com etiquetas, labels, e o computador vai aprendendo através delas. E dentro dela, para a radiologia, a gente teve o aprendizado profundo com as redes neurais, que trouxeram um grande desenvolvimento da inteligência artificial. A gente já tem no dia a dia, como a gente sabe, por exemplo, em vários serviços, a gente já pode fazer o autoatendimento com computadores, sem precisar do contato humano. E na radiologia oncológica, a gente tem várias aplicações, que já estão, algumas delas já estão sendo utilizadas no dia a dia. Então, controle da dose de radiação, detecção de complicações em pacientes oncológicos, e a radiômica e a radiogenômica, com a estratificação do paciente, com a preocupação da gente ter cada vez mais uma medicina personalizada. A gente não trata mais uma doença, a gente trata aquele paciente que tem aquela doença. Então, controle da dose de radiação, a gente já tem algoritmos que controlam a quantidade de dose de radiação que um paciente vai receber, por exemplo, no estudo de tomografia, o que faz com que o paciente receba a mínima radiação possível. Nesse trabalho, é muito interessante, ele faz imagens com 25% das doses, ele usa redes neurais, depois ele usa um processo para tirar o ruído das imagens, e ele teve uma imagem que, comparativamente, foi igual à dose total da radiação. Então, diminuindo muito a dose da radiação, sem diminuir a qualidade da imagem.
Ainda para radioterapia, a gente também pode usar algoritmos de inteligência artificial, eu achei isso muito interessante, pacientes que fizeram lesionectomia na mama, muitas vezes são colocadas sementes de radioterapia e você tem uma reação actínica na pele. Através de modelos de inteligência artificial, pode-se calcular a quantidade da dose de radiação na pele e, com isso, fazer com que a gente tenha menos lesões actínicas na pele. Em relação às complicações, a gente sabe que o paciente oncológico ele tem tanto complicações relacionadas à doença em si, quanto relacionadas ao tratamento. E a gente já tem algoritmos que, inclusive, já estão comercialmente disponíveis, como esse algoritmo, que ele detecta tromboembolismo pulmonar. Então, quando o paciente ainda está com o técnico realizando o exame, quando as imagens são adquiridas, ele consegue detectar a possibilidade de embolismo. Com isso, ele faz com que esse exame vá para cima da lista de laudos, ele aparece com uma imagem piscando, e o radiologista sabe que ele tem que olhar esse exame primeiro, porque esse exame pode ter uma embolia pulmonar. Nós tivemos um exemplo de uma paciente que ela era ambulatorial, oncológica, só estava fazendo controle e acabou ficando no hospital porque ela estava tendo já embolia pulmonar. A radiômica é uma técnica que ela vai analisar a partir de diversos métodos, pode ser ultrassom, tomografia, ressonância, o PET, ela vai avaliar as características matemáticas da lesão e, com isso, vai tentar fazer modelos de predição, sejam elas de prognóstico ou sejam predição de lesão maligna versus lesão benigna. Por que isso é importante? Lembrar que a maioria das imagens elas são preto e branco, e o olho humano, entre os tons de cinza, ele só é capaz de discernir 30 tons de cinza, quando, na verdade, existem 256. Então, existem várias características na imagem que o olho humano não enxerga, mas que a matemática consegue discernir. Então, as imagens médicas, de maneira geral, elas não são fotografias, elas são dados, e a partir disso é que podem ser feitas as análises com inteligência artificial. Além disso, quando a gente vai fazer, por exemplo, vai olhar um caso que nem esse, vai fazer o raciocínio diagnóstico, a gente usa as informações, diversas imagens, e usa também informações clínicas para tentar chegar ao diagnóstico final. O que o computador faz é usar o máximo de informações possíveis, além de informações que a gente não conseguiria enxergar. Então, já existem várias aplicações, vou mostrar um exemplo. Então, você vai lá num tumor cerebral, em primeiro momento, você segmenta a lesão, essa segmentação pode ser feita ou manualmente, ou semiautomática ou automática. Depois, o computador vai extrair características, desde volume, medidas lineares, a forma, os contornos, até, se for uma ressonância, intensidade de sinal nas diversas sequências. E ele consegue, por exemplo, num tumor cerebral, pegar até 500 características. Daí, associando essas características com as informações clínicas, moleculares, a gente pode ter um modelo preditivo, por exemplo, de um tratamento que seja melhor para esse paciente. Ainda pode ser feito em diversos métodos, como eu disse, esse é um artigo em que ele utilizou o ultrassom, dividiu a próstata em diversas regiões, fez a segmentação das diversas regiões, e com isso ele conseguia caracterizar se tinha áreas malignas ou benignas e teve uma excelente acurácia. Um outro ponto importante é que com a inteligência artificial, tudo que for muito repetitivo pode ser feito pela inteligência artificial. Uma das coisas que a gente tem a dificuldade, muitas vezes, é, por exemplo, num tumor como esse, em que a gente vê diferenças nas diferentes características de imagem, como a gente vai fazer a medida. E, normalmente, para as caracterizações ou de RECIST ou de Hannon, a gente usa só uma medida linear, a maior medida do tumor. Enquanto a gente sabe claramente que o ideal seria fazer o volume. Então, a inteligência artificial pode ser usada para fazer esses volumes que ajudam tanto no controle evolutivo e avaliação da resposta terapêutica. Outra coisa que a gente vai precisar, muito importante, são computadores. Os computadores hoje têm capacidade de fazer isso, mas a gente vai precisar também de uma grande quantidade de dados de boa qualidade. Já existem plataformas como essa, Cancer Imaging Archive, que eles dão as imagens de graça para que sejam testados os algoritmos, mas também existe hoje no mercado algumas grandes empresas oferecendo data lakes, onde você pode mandar suas imagens, ele vai organizar essas imagens para você, ou mesmo na academia, como a gente fez durante o Covid,
um data lake lá na faculdade, em que a gente tem os dados dos pacientes de COVID, desde os dados clínicos, laboratoriais, quanto os dados de imagem, quanto os dados de evolução do paciente. Então, isso é muito importante para a gente conseguir fazer e desenvolver novos algoritmos, porque quanto maior a quantidade de dados, melhor vai ser o algoritmo, quanto mais heterogêneos os dados, melhor o algoritmo, se ele for de diversos serviços, melhor o algoritmo, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que garantir a anonimização dos dados dos pacientes, a proteção do paciente. Então, quais vão ser as principais limitações da inteligência artificial? Eu já disse que é necessário um grande banco de dados com informações de diversas instituições. Então, quanto maior o banco de dados, mais robusto vai ser o algoritmo. Existe sempre a dúvida de como que o computador fez essa interpretação, como a gente pode compreender o modelo que foi feito. Isso é uma grande enigma ainda. Como o computador faz esse aprendizado não se sabe exatamente, isso é o que o pessoal da informática chama de black box, e provavelmente quem conseguir explicar como o computador aprende vai ganhar o prêmio Nobel. Outra coisa importantíssima é que não adianta a gente usar nenhum algoritmo se não tem uma validação clínica. É importantíssimo a gente poder validar essa informação que a gente está recebendo, ver se ela tem boa acurácia, qual é o valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, para ela ser validada realmente para utilização em pacientes. E como eu expliquei para os senhores, a gente tem que garantir a proteção dos dados, a anonimização dos pacientes, seguindo, inclusive, a Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, para a gente finalizar, o que é importante? A gente sabe que cada vez mais a tecnologia vai estar próxima, a gente vai ter o radiologista, de maneira geral, eu acredito que o radiologista vai estar interpretando vários métodos ao mesmo tempo, ele vai ser o centralizador dessas informações de imagem, e quem sabe até de informações clínicas, que vai ser a pessoa-chave para ajudar os clínicos e os cirurgiões no diagnóstico. Então, ele vai deixar de estar isolado na sala de laudo, ele vai ter que, como foi falado já hoje à tarde, ele vai ter que ficar mais próximo dos clínicos, dos cirurgiões, das pessoas que estão tratando o paciente. E eu acho que cada vez mais, o que a gente vê mesmo na radiologia intervencionista, o radiologista que se afastou do paciente ao longo do tempo por causa da tecnologia, exatamente por causa da tecnologia, vai ter que se aproximar mais do paciente. Eu gostaria de agradecer ao professor e acadêmico Giovanni Cherry pelo convite, aos jovens líderes e aos senhores acadêmicos pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cláudia Leite, pela excelente exposição e dentro do tempo que nos permite avançar no programa. Muito obrigado. Bom, nós temos agora, então, a sessão de discussão. Vai ser liderada pelo acadêmico Zé Carlos do Vale. Como eu já disse, tem Dr. Carlos Putzpigel, doutora Ana Karina Nascimento Borges, Junqueira Neto e doutor Daniel Canaã participando. Eu passo a palavra, então, ao acadêmico Zé Carlos do Vale. Lembrando aqueles que não estão mais afetos assim, a nossa rotina na academia, é que nós temos que encerrar às 20 horas pontualmente. Acadêmico Zé Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort, estimados confrades, ilustres convidados e digníssimos palestrantes. Não fugindo à regra, nós tivemos nessa quinta-feira mais um magistral simpósio. Isso tem sido o contínuo da nossa academia sob a liderança do nosso presidente Rubens Belfort. Hoje, com um destaque para o nosso grande radiologista, Guido Cherry, que nos trouxe a nata do que ele poderia no que diz respeito à imagenologia no país. Mas, me atendo aos aspectos agora desta noite, eu vou pontificar alguns deles. Primeiro, fazendo uns comentários sobre a apresentação do Dr. Paulo Henrique Rosado sobre o teranóstico. Ele é da jovem liderança da nossa academia e um especialista em medicina nuclear. Essa é uma área das que tiveram maior desenvolvimento na oncologia e tem sido, de certa forma, uma grande esperança para nós em certos tipos de tumores difíceis de tratamento, como, por exemplo, os tumores neuroendócrinos,
que sempre se mostraram bem resistentes às formas de quimioterapia até há pouco tempo praticadas e algumas manipulações visando conter os sintomas da doença. Destaque para o lutécio 177, que tem revertido quadros interessantes de metástase de tumor neuroendócrino metastático. E o outro, que eu tenho um pouco mais de experiência, que são os carcinomas da próstata, nos quais eu já utilizei algumas vezes o rádio 223 e o lutécio PSMA. Então, eu gostaria de comentar e perguntar ao doutor Paulo Henrique que nós temos um problema com relação a essas aplicações desses magníficos radionuclídeos, primeiro, com diz respeito ao custo. O SUS não paga isso. Planos de saúde até pagam, mas relutam. É uma grande arma terapêutica. Mas o que tem acontecido, salvo o melhor juízo, é que aqui no nosso meio, pelo menos no Brasil, nós utilizamos isso como quase um último recurso de tratamento de câncer da próstata metastático. Eu imagino que esses radionuclídeos eles seriam muito mais ativos se fossem utilizados antes de esgotar todo o elenco terapêutico que se usa para o tratamento do câncer da próstata, que não é pequeno, diga-se de passagem. Então, eu formulo uma pequena pergunta: o que Vossa Senhoria acha de nós anteciparmos o uso desses remédios, como o rádio 223 ou o lutécio 177, nessa hierarquia terapêutica? Com relação ao doutor Marcos Menezes, da radiologia intervencionista, eu faria uma pergunta, me desculpe a minha ignorância, o que é IFU? Eu não sei, HIFU. Me esclareça, por gentileza. Outra coisa, não foi citado aqui na radiologia intervencionista uma coisa que acredito que se use muito ainda, que é a embolização de tumores hepáticos, seja por geofuan junto com quimioterapia, como doxorubicina, ou naqueles casos de tumores da árvore biliar em que se usa ítrio, em que o cirurgião terapêutico precisa do radiologista para fazer essa intervenção. Isso aqui não foi citado. Eu gostaria de saber qual é a sua posição com relação a essas duas posições. E, por fim, lembrar o grande Aldous Huxley, que em 1932 falou admirável mundo novo, admirável mundo novo. E cada vez mais nós estamos vivendo um admirável mundo novo, como muito bem ficou demonstrado aqui nessa tarde. E, por fim, para terminar essas minhas considerações, o que me parece que ficou faltando nessa maravilhosa tarde e noite foi um aspecto que eu sempre sinto falta, que é a relação médico-paciente. Nós falamos o tempo todo em tecnologia das mais admiráveis, extraordinárias possíveis, mas me fica faltando a ideia... Um momentinho, por favor. A ideia de que nós não podemos deixar jamais o paciente do lado e ele ser apenas um elemento dentro de um estudo estatístico, seja ele lá qual for, porque essa carência afetiva do doente é fundamental. O carinho do médico, a atenção do médico, o amor do médico, a dedicação do médico é que é o fundamental em tudo. Porque se nós não podemos curar os pacientes a despeito dessas tremendas tecnologias, esse calor humano, esse afeto, é o mais importante da nossa medicina, desde que Hipócrates, lá 400 anos antes de Cristo, nos ensinou isso. Ou seja, uma medicina humanista. Muito obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra agora ao Dr. Carlos Buchpigel.
Carlos está aí? Boa noite. Boa noite. Eu sei que você tem a recomendação do Mauro Campos. Um grande amigo meu, companheiro de turma, exatamente, muito querido. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer ao excelentíssimo senhor presidente da academia, Dr. Rubens Belfort, através do qual eu congratulo os demais acadêmicos da Academia Nacional de Medicina e também o Dr. Pietro Novellino, que é o grande presidente desta academia e que eu tive o prazer de conhecer em alguns jantares na casa do Giovanni, em São Paulo. Eu gostaria de, antes de mais nada, congratular e parabenizar todos os palestrantes e congratular e parabenizar o Giovanni, o Marcelo, que trabalha comigo, e o Almir, que participaram na organização desse conteúdo. E vários aspectos comentados aqui são extremamente interessantes. Eu vou tentar ser extremamente conciso, para que dê a oportunidade de outros comentarem e levantarem as perguntas, e vou tentar manter os meus comentários dentro de 5 minutos. No aspecto que a gente acabou, eventualmente, o Dr. Pedro Rosado comentou sobre o teranóstico, é um momento fascinante na nossa área, particularmente na área que eu atuo, né, de medicina nuclear e imagem molecular, onde nós estamos começando a ver hoje um entusiasmo, não só no aspecto de identificar trabalhos que demonstram ensaios clínicos randomizados, controlados, muito em fase 3, fase 2, fase 3, demonstrando desfechos clínicos favoráveis nos pacientes que eventualmente não têm mais outra alternativa de tratamento e que já se esgotaram todos os recursos terapêuticos. E mais interessante do que isso, a gente não aprendeu isso na academia, eu sou uma pessoa que tem dedicação acadêmica por décadas, e a gente não aprende muito disso, estamos aprendendo agora, isso mesmo eu na minha geração, é que grande parte disso não pode estar dissociado da economia. E o que nós estamos vendo hoje, nesse cenário teranóstico, é que cada vez mais nós estamos vendo um grau de investimento nessa área da ordem hoje de 13 bilhões de dólares, e se estima um investimento na ordem de 30 bilhões de dólares até 2030. Quando a gente começa a observar que existe um interesse econômico das grandes corporações de indústrias farmacêuticas, e eles têm instrumentos para enxergar por que vale a pena investir nisto, porque eles querem o retorno do investimento, e a gente está querendo simplesmente trazer um benefício ao paciente e focar no paciente. E esta conjunção de fatores faz com que abra uma perspectiva de desenvolvimento extremamente positiva para a área. E em relação à pergunta que foi feita, que eventualmente o acadêmico que me antecedeu fez uma pergunta muito importante, que sentiu falta do aspecto humanístico. O que nós começamos a ver agora é que, à medida que nós da área de imagem, e de radiologia e medicina nuclear na área oncológica, começamos a entrar na área terapêutica, integrando junto com os cirurgiões, aqui muito bem representado pelo Dr. Pietro, pelos clínicos oncologistas, pelo Zé Maurício como jovem liderança, pelo Dr. Paulo Hoff e demais oncologistas aqui, o Daniel Tabac, desculpe se esqueci algum nome, a gente começa a ver um trabalho integrado de nós que trabalhamos com imagem, entrando no campo terapêutico no sentido de trazer o aspecto de acolher o paciente, entender os anseios do paciente, aliviar quando não poder curar. Eu lembro a célebre frase do professor Adib Jatene: quando nós não conseguimos curar, nós devemos aliviar. Quando nós não conseguimos aliviar, nós devemos acolher o doente. E agora, com essas oportunidades de nós entrarmos, seja com a radiologia intervencionista, seja com a área de teranóstico, nós temos a oportunidade de voltar a acolher, cuidar do paciente, participar junto de uma forma integrada, tentando prover
o melhor cuidado, o melhor desfecho clínico nas situações específicas que a gente pode atuar. Então, é um momento extremamente fascinante e que a gente vê com grandes perspectivas. Mas, mais importante, nós temos que estar muito embasados com aquilo que eventualmente está baseado em evidência científica. Hoje, a ciência tem que ser muito bem valorizada, ainda mais no nosso país, no momento atual, nós temos que valorizar. A gente viu muita coisa durante a Covid, vimos muitos trabalhos sem muita evidência científica, e aí eu passo um pouquinho, só um comentário rápido, eu tenho 42 segundos, para falar sobre inteligência artificial, deep learning ou machine learning, porque, na verdade, também nessa área a gente precisa separar o joio do trigo. Tem muita coisa que se utiliza, tem muito banco de dados, tem muita coisa interessante a perspectiva, mas é muito importante que se analise exatamente como aplicar isso na prática e o que isso traz de benefício prático a nível de desfecho. Eu acho que tem muitas coisas já aparecendo, muita coisa boa, e tem muito trabalho publicado que ainda falta muita validação externa. Isso tem sido muito discutido em cenários na área de computação, na área de saúde. Terminou minha área aqui, então eu vou parar já rapidamente, para não acelerar demais, mas o que eu diria é que são momentos fascinantes. É um tempo extremamente entusiasmante para a área de imagem, onde a gente começa a trazer divisas cada vez mais importantes para auxiliar exatamente em trazer melhores desfechos e integrar cada vez mais o imagenologista com os demais especialistas da área clínica. Mais uma vez, agradeço o convite, é uma honra estar aqui e é um prazer enorme rever, mesmo que virtualmente, faces que a gente, devido à pandemia e por outros fatores, a gente não teve a oportunidade de ver no último 1 ano e meio. Então, muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado, Carlos. Eu acho que os seus comentários foram muito pertinentes, né? Acho que todos nós estamos muito impactados com essa transformação, né? Com essa grande mudança da medicina, né? De como a oncologia hoje tem um diagnóstico muito mais preciso, né? E muito importante também o comentário do acadêmico José Carlos do Vale, que a relação médico-paciente tem que ser valorizada. Aliás, essa orientação que nós damos sempre na radiologia, lá no Hospital das Clínicas, que o radiologista tem que sair da sala de laudo e ir falar com o paciente, né? Nós temos que reverter o processo que ocorreu com o PACS, né? Com a digitalização de imagem, né? Eu acho que o radiologista tem que estar na linha de frente, tem que falar com o paciente, tem que se comunicar, e cada vez mais agora que o radiologista assume um papel importante também nas decisões clínicas, na terapêutica, em tudo isso. Eu agora queria convidar a doutora Ana Carina Nascimento Borges Junqueira Neto, que é do Hospital do Câncer de Barretos, para fazer seus comentários. Boa noite a todos, excelentíssimos acadêmicos, muito obrigada por receber aí em sua casa, é uma honra estar com vocês, Dr. Rubens Belfort, Dr. Giovanni Guido Serri, que honra, meu mestre, que saudade, sinta meu abraço virtual. É uma honra estar com vocês e vou passar rapidamente por cada explanação e discutir aqui. Dr. Paulo Rosado começou com casos muito brilhantes, parabéns. Aqui na minha prática clínica em Barretos, no interior, a gente tem uma integração muito grande, o radiologista e o médico nuclear. O serviço cresce junto, porque a gente traz uma expertise de diagnóstico com a tomografia e o médico nuclear com o tratamento e com as atividades metabólicas. Então, a gente tem, como foi dito nessa tarde, com todas essas palestras brilhantes que aconteceram, existe uma integração de multidisciplinaridade diária. Então, a gente se integra
o radiologista, o médico nuclear aqui no hospital, a gente participa de toda a decisão cirúrgica, decisão clínica, como foram abordados por vocês. O Vitor Sandenberg explanou muito bem as reconstruções, como isso é importante para o cirurgião, não só você dar um diagnóstico, né, tomográfico ou anatômico, como isso interfere no procedimento cirúrgico. Dr. Marcos Menezes, que beleza de apresentação, uma honra revê-lo virtualmente, e acho que ele quis mostrar que realmente o intervencionista é um médico que realmente saiu da sua sala de laudo e, na prática, faz a integração com o paciente. Ele precisa fazer as consultas clínicas antes de fazer algum procedimento, ou de biópsia, ou de radioablação. Aqui no hospital existe essa intensa integração. E a doutora Cláudia Leite, professora, doutora, que saudade, e explanou também uma coisa muito importante na prática radiológica hoje. Nós temos um hospital pediátrico aqui e a gente tem uma preocupação muito grande com a dose de radiação que essas crianças fazem sequencialmente com esses exames de tomografia. E a gente tem quantificado essas doses na prática, né, para que a gente evite uma sobreposição excessiva. Então, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer abrir essa discussão, e o Dr. Carlos Buchpigel também, é um prazer revê-lo, que saudade, e parabéns pelo trabalho aí com a especialidade. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer também te rever, né? Nessa época de pandemia, as distâncias ficaram maiores, né? Mas felizmente essa comunicação digital nos aproxima em alguns momentos, né? Doutor Giovanni, estou interrompendo, preciso abraçar meu amigo doutor Marcelo Queiroz também, esqueci de comentar sobre isso. Um abraço. Ótimo, Ana. E agora eu queria passar para os comentários finais a palavra para o doutor Daniel Canahan, que é jovem liderança médica, também da academia e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Daniel, por favor. Boa noite, professor Giovanni. Boa noite a todos os outros participantes dessa reunião. Vou tentar ser bastante breve aqui, porque a sessão foi bastante extensa, muita informação, né? Eu achei muito interessante o tema imagem e oncologia, né? Que especificamente eu, como radiologista intervencionista, né, a nossa prática médica hoje é praticamente 90%, 95% oncologia. Então, eu costumo dizer que a oncologia é a especialidade fora da radiologia intervencionista que conhece mais o que a gente faz, porque mesmo aqui dentro da academia, né, rodeado pela elite da medicina brasileira, eu acredito que tenha muita gente que não sabe exatamente o que um radiologista intervencionista faz, né? Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Marcos Menezes, né, foi meu professor aí na USP também, e ele foi um dos primeiros radiologistas intervencionistas que eu vi defender que o radiologista deveria aprender o que ele chamava de oncologês, né? Entender o que o oncologista está falando, né? As drogas que eles estão usando, para aí sim a gente poder melhorar essa interação e deixar de ser um fazedor de procedimento e realmente assumir, ou pelo menos dividir o protagonismo dos casos que a gente está conduzindo, né? Então, é muito interessante a gente entender o que o médico solicitante espera do procedimento quando ele está indicando o procedimento, né? Quais são as perguntas a ser respondidas? Não adianta você chegar numa biópsia e querer responder só se aquilo é maligno ou benigno, porque a gente está vivendo numa era de diagnóstico molecular. E para isso, é importante você saber quais são as perguntas. Senão o paciente chega para você, você faz uma coisa despropositada, né? Tem uma frase que aqui na minha casa de campo, né, que tem um macaco na parede, com a mão na cabeça, dizendo assim: quando eu descobri todas as respostas da vida, mudaram-se as perguntas. E é muito interessante essa interação para a gente saber quais são as perguntas, né? Eu acho que isso é muito importante, né?
E os tumor boards aproximaram muito isso que a gente discutia de maneira desconectada há uns 10 anos atrás, né? Que é você poder aprender, poder confrontar outros métodos, né? Radioterapia, quimioterapia, cirurgia, e assim tomar as melhores decisões para os pacientes, né? É muito importante as pessoas saberem o que nós somos capazes de fazer e nós também sabemos o que os demais colegas também são capazes de fazer, né? Então, eu acredito que essa interação multidisciplinar ela faz com que a gente passe a decidir o que é melhor para os nossos pacientes e não o que é melhor para nós próprios, né? Que é muito comum no super especialista, né? A gente acha que a gente pode fazer tudo e você entender o que o outro está fazendo, mesmo dentro da radiologia, é um mundo gigantesco, né? Então, eu estou saindo até tonto aqui de tanta informação e parabéns pela organização, foi muito bacana estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Daniel. Eu acho que todos nós aprendemos muito hoje essa interação, né, das imagens em oncologia. Hoje é uma das grandes fronteiras da medicina, né? A radiologia intervencionista, como o Daniel comentou, hoje o grande campo de atuação da radiologia intervencionista é a oncologia. E, então, eu acho que existem enormes oportunidades, né, de crescimento, né, na área de diagnóstico oncológico, na área terapêutica, né? Eu acho que hoje nós tivemos uma ideia, né, das possibilidades, né, de quão vasto é esse campo. Então, eu queria agradecer muito a todos os nossos conferencistas, né? Queria agradecer muito aos acadêmicos que acompanharam a sessão, a todos que estiveram presentes, e eu queria devolver a palavra ao nosso presidente Rubens Belfort. Eu não sei se o nosso presidente caiu. Se não, se não houver nenhuma questão... Voltei. Pronto, Rubens. Então, desculpe. Não, eu só te devolvi a palavra para fazer o encerramento da sessão. Eu agradeci a todos aí pela participação, pelo empenho e por tudo que nós aprendemos hoje aí ao longo do dia. Exatamente. Eu que agradeço também, em nome da Academia Nacional de Medicina, a presença de todos, excelentes. Eu lamento ter sido que, às vezes, meu papel é de ser chato mesmo, tentando controlar o tempo, limitando. Cada um de vocês poderia falar muito tempo e seria muito agradável para todos, mas o tempo é aquela terrível, inexorável, né, ameaça na vida da gente em tudo. Então, eu queria agradecer a todos e já convidar para a próxima quinta-feira, onde nós vamos ter um excelente simpósio, agora sob a coordenação do acadêmico Paulo Hoff. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira. Muito obrigado, Giovanni Thierry, e todos os outros coordenadores da reunião e apresentadores. Boa noite. Obrigado, boa noite. Agradecimento especial ao Marcelo e ao Almir, que foram fundamentais para o sucesso desse nosso simpósio. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Obrigado. Professor Carlos, um abraço afetuoso, né? Uma boa noite. Novelino, boa noite. Mestre Ivanildo,